Olá, eu me chamo Vitor Damasceno, sou estudante do curso de teatro da Universidade Federal do Ceará e atualmente eu estou no quinto semestre. E nesse período eu estava matriculado na disciplina de Laboratório de Direção, do texto à cena, onde a gente vai pesquisando a sala de ensaio, esse momento de ensaio. E a gente vai agora dialogar um pouquinho sobre como foi essa jornada para mim. Nesse percurso eu parti da dramaturgia de Nelson Rodrigues. Eu escolhi o texto Senhora dos Afogados. E uma dúvida muito grande que eu tive era como trabalhar esse texto, sendo que ele tem muitos personagens. Então eu escolhi um personagem e eu comecei a trabalhar a partir deste personagem e desta cena, que foi a Dona Marianinha, que é a avó de toda a história. Quando comecei a ensaiar, eu pensei no espaço que eu iria estar realizando meus ensaios. Eles aconteceram na sede do Grupo Base de Teatro, que é o grupo a qual eu faço parte, que fica na cidade de Cascavel, aqui no Ceará. Essa sede, ela fica bem numa esquina, e nessa esquina tem uma escola, tem um depósito de construção, então é um local muito movimentado, onde tem muito barulho. E eu fui pensando em como fazer o meu ator chegar, em como realizar esse movimento de concentração para que ele ficasse no espaço, para que ele ficasse no exercício e tudo fosse acontecendo. Então eu dei início aos meus ensaios com o meu ator Leudo Durão. E no primeiro ensaio eu pedi para que ele deitasse no chão, ele respirasse, ele chegasse no espaço. O mar, ele é um elemento muito presente no livro, um elemento muito presente no texto em que eu estava trabalhando. Então a presença desse mar era importante para mim enquanto diretor. Então eu coloquei o som do mar e eu deixei que o corpo dele fluísse. Eu pedi para que o corpo dele fluísse. E esse corpo, ele foi levantando, levantando e levantando. Quando esse corpo já estava em pé, eu pedi para que ele fizesse um exercício que é de sentir uma linha puxando ele para cima e uma linha puxando ele para baixo. Ele começou a caminhar nesse movimento de ter uma linha puxando para cima e ter uma linha puxando para baixo. E logo após, eu pedi para que ele sentisse uma linha puxando para frente, puxando para a frente dele. E o som do mar, ele foi aumentando, aumentando, aumentando. Então criou-se um ambiente onde essa linha, ela era uma força que puxava ele para dentro do mar, que sugava ele para dentro desse mar. E ele ficou caminhando nessa perspectiva de ter algo puxando-o para dentro do mar. E neste mesmo ensaio, eu dei um objeto para que ele interagisse. E junto a esse objeto, eu dei também duas frases do texto. O objeto que eu levei foi uma garrafa de café, porque na cena que eu estava trabalhando, ela acontecia numa sala de estar, então eu achei o objeto coerente com o que o texto me dava. E enquanto ele interagia com esse objeto, ele trabalhava com esse objeto, ele foi ganhando novas formas, novos movimentos. E durante esse processo, passou uma barata no meio da sala de ensaio. E essa barata, de alguma forma, ela virou o centro do exercício. Porque era um. Vamos chamar barato de objeto. Era um objeto com movimento. E o meu ator, ele se sentiu instigado a movimentar junto daquela barata. Então ele foi trabalhando o texto e essa caneca, né, que é acoplada à garrafa de café, e a barata. E ficou nesse movimento. Texto, copo, barata. Texto, copo, barata. E foi tecendo um jogo. E após esse jogo com a barata, eu colei uma foto do mar na parede e pedi para que ele sentasse em uma cadeira de madeira. E ele começasse a trabalhar o texto em relação a essa foto do mar. Trabalhando toda essa carga de sentimento que a gente criou nesse dia, sabe? Aquele ali, o mar, sempre ele. Ele não gosta de nós, ele não gosta. Ele quer levar toda a nossa família. Foi aquele ali, foi o mar, sempre ele! Sempre ele, o mar.
Em um próximo ensaio, eu comecei a pensar em qual exercício eu levaria para que o meu ator novamente chegasse nesse espaço e se concentrasse no ensaio. E no mesmo dia desse ensaio, eu tive uma aula com Juliana Carvalho, que é uma professora também do curso. Uma aula online, né, devido à pandemia, que eu fiz lá na sede do Grupo Básico, que é o local onde a gente ensaia. E nessa aula eu me senti conectado, eu consegui adentrar a aula sem perder o foco com o barulho dos carros, que era um problema do espaço. Então eu achei relevante levar o mesmo exercício que eu fiz durante a tarde para o ensaio da noite. Após essa chegada na sala de ensaio, esse momento de concentração, eu pedi para que ele fosse ativando alguns sentimentos a partir da respiração. Como é a respiração de tal sentimento? Como é a respiração em determinada situação? A gente foi tecendo ações a partir da respiração. Até que em determinado ponto eu senti que a gente chegou num sentimento, no local, numa construção em que era relevante para o personagem. E quando chega esse momento, eu dou uma garrafa d'água para ele beber água mesmo. Eu senti que o Leudo necessitava de água, realmente uma necessidade corporal. E ao dar água para ele, ao dar essa garrafa de água para ele, ele começou a trabalhar esse exercício, trabalhar essa respiração, esse sentimento com a água. A água, ela se tornou um elemento da cena. E a partir dessa água, nesse espaço, eu comecei a pensar: como eu componho a minha sala de ensaio? O que é que eu devo ter nela? O que é que essa sala de ensaio deve conter? E como os objetos que estão nela contribuem para o meu resultado? Então eu comecei a perceber que a sala de ensaio, ela tinha uma influência muito grande. Os objetos, independente se é um objeto pequeno, se é um objeto fluido, ele vai ter uma interferência muito grande na cena. Então a partir desse ensaio eu comecei a me atentar para a ambientação do meu ensaio. O Leudo, né, o ator que está comigo nesse processo, ele tem um pé na música, ele tem uma afeição muito grande pela música. E com esse jogar de água, esse brincar do exercício, a música ela chegou, ela surgiu durante esse exercício e ela ficou até o final do processo. Ela ficou até o momento em que até esse momento que o processo ainda está vivo, né? Ela está presente até esse momento. Aqui em Cascavel, que é onde a gente estava realizando essas ações, a gente tem acesso à praia de forma fácil. É uma cidade que possui praias. Então eu convidei o meu ator para poder a gente ir para a praia, para poder esse mar ele entrar com mais força ainda, para tentar trazer esse mar com mais potência para a sala de ensaio, sentir de fato esse mar, esse sentimento. O que a gente sente quando a gente está na praia? O que esse personagem ele sente diante do mar? Então a gente foi para a beira da praia e a gente começou a fazer alguns exercícios e a tecer algumas imagens juntamente a esse mar físico. Então eu comecei a pensar figurino. O que que meu personagem pedia de figurino? Por ele ser um personagem fúnebre, uma mulher fúnebre, eu compus esse figurino que vocês estão vendo, que é um figurino totalmente preto. E diante disso foi se concretizando uma espécie de cena, se teceu uma cena. E nessa cena agora que eu vou mostrar pra vocês, a gente começou a experimentar alguns movimentos de luz. Como é que a luz ela iria interferir nesse trabalho? Como é que ela chegaria? O que essa luz queria me dizer de alguma forma? As mãos, elas são elementos fundamentais nesse texto que Nelson Rodrigues escreve. E o objetivo dessa caminhada não era de fato chegar em uma cena, e sim
experimentar exercícios e experimentar a sala de ensaio. No entanto, os meus exercícios, eles me levaram a uma cena de 10 minutos. E agora vocês estão vendo a silhueta de Dona Marianinha. Eu fico muito feliz com esse resultado, sabe? E eu agradeço a quem ficou até o final junto aqui comigo. E eu pretendo dar uma continuidade para esse processo. E eu espero que ele esteja aí contribuindo com a minha formação para diretor.